Olá, oitavo ano. Aqui é a professora Iris e o tema desse encontro é Estados Unidos, potência econômica. Oitavo, os Estados Unidos ainda são o país mais poderoso do mundo, tendo a maior economia do planeta e um orçamento militar que é o mais alto entre todos os países. E a agropecuária e a indústria são atividades que contribuem muito fortemente para esse papel de liderança que os Estados Unidos desempenham no mundo. A agropecuária, por exemplo, ela representa uma pequena parcela do PIB dos Estados Unidos, né, do Produto Interno Bruto, que é o dinheiro gerado pelo país. Além disso, uma pequena parcela da população economicamente ativa dos Estados Unidos está empregada na agropecuária, ou seja, a mão de obra com a qual o setor produtivo pode contar, né, o número de habitantes que têm idade e condições físicas para exercer algum trabalho, se eu pegar essa população economicamente ativa, uma parcela pequena dela, lá nos Estados Unidos, trabalha na agropecuária. Quando a gente fala assim, que apenas uma pequena parcela do PIB é gerada pela agropecuária e que a agropecuária emprega uma pequena parcela da população que trabalha, dá a ideia que esse setor é meio insignificante por lá, né? Dá a ideia de que esse setor seria pouco produtivo, né? Só que essa ideia está equivocada, porque os Estados Unidos são um gigante na agropecuária. Quando a gente fala, meninos, que a agropecuária, ou seja, o setor primário, representa só uma pequena parcela do PIB, do Produto Interno Bruto, a gente não está dizendo que ela é insignificante. O que a gente está dizendo é que os outros setores, né, os setores da indústria e dos serviços, os setores secundário e terciário, são mais expressivos ainda. E quando a gente fala que apenas uma pequena parcela da população economicamente ativa está empregada no setor primário, né, na agropecuária, a gente está dizendo que, na realidade, há uma intensa mecanização das atividades agrícolas nos Estados Unidos. É justamente a alta tecnologia que é usada na agricultura por lá que faz com que essa nação tenha uma grande produtividade agrícola, o que garante bons rendimentos agrícolas e isso ajuda o país a se destacar no cenário internacional. Então, essa modernização no campo, né, esse uso de máquinas e equipamentos cada vez mais avançados, contribuiu lá nos Estados Unidos para a substituição do trabalho humano no campo. Então, ocorre lá que o homem, em grande medida, ele foi substituído pela máquina, quando a gente fala de agropecuária, né? Meninas, é importante a gente destacar também que os Estados Unidos eles tiveram uma intensa ocupação das suas terras por fatores históricos, né? Existia uma lei chamada Lei de Propriedade Rural lá de 1862 que dava terra para quem tivesse coragem de ficar morando naquelas terras, né, e cultivando aqueles pedaços de terra por 5 anos. Então, essa lei, historicamente, ajudou, com certeza atraiu muita gente, né, e ajudou a ocupar os territórios dos Estados Unidos. Ajudou a tornar possível o sonho americano de prosperar, né, de ser dono de terras, né, e tudo mais. Então, historicamente, os Estados Unidos têm essa questão da intensa ocupação de terras, né, no território norte-americano. Então, o que aconteceu lá é que muitos incentivos influenciaram esse acesso à terra. Além disso, a gente também tem a questão da segurança alimentar, né? Que para garantir alimento para a população, os Estados Unidos, historicamente, sempre foram protecionistas com relação à sua agricultura. O que isso significa? Que uma parte do PIB, uma parte do produto interno bruto do país tem que estar voltada para a agricultura, tem que ser dedicada a isso, porque em situações extremas de exceção, né, como por exemplo a época de uma guerra, os Estados Unidos têm que ser capazes de fornecer alimento para a sua própria população. Então essa questão de segurança alimentar sempre foi muito importante, né? E sempre teve relacionada à questão dos investimentos na agricultura, né? Eles buscam fortalecer esse setor, que é o setor agrícola, para que os Estados Unidos tenham condição de alimentar a sua própria população, principalmente em épocas de grande necessidade. E além disso, o Estado norte-americano oferece
fortes auxílios, fortes subsídios para a manutenção da sua agropecuária. Então, junta tudo isso num pacote, né? Todos esses elementos combinados ajudam a entender como é que os Estados Unidos continuam sendo poderosos economicamente e como o setor da agropecuária é muito importante na economia desse país. Para entender a agropecuária nos Estados Unidos, né, tem uma característica muito interessante que a gente vai falar a partir de agora. A agropecuária estadunidense, oitavo ano, é dividida em cinturões, os chamados belts, né, que são áreas, que são zonas especializadas no cultivo de um determinado produto. E aqui a gente tem que ressaltar que os belts, né, esses cinturões agrícolas, eles não são áreas de monocultura, né? Não são áreas onde se produz apenas um tipo de produto. São áreas onde há um cultivo principal e também cultivos secundários, né? Observem esse mapa aqui, presente no livro de vocês, né? Que vai mostrar a localização dos cinturões agropecuários. Vamos começar com esse aqui, o Cotton Belt, ou o cinturão, né, do algodão, que é especializado no cultivo de algodão e que ocorre tradicionalmente no sul dos Estados Unidos. Aí a gente também tem o Dairy Belt, que é esse aqui, que fica nas proximidades dessa região aqui dos Grandes Lagos e também mais para o nordeste dos Estados Unidos. Nesse cinturão, a gente vai ter a produção dos hortifruti granjeiros, incluindo também a pecuária intensiva, que é destinada à produção de leite. Por isso que ele é chamado de cinturão do leite. Para cá, a gente vai ter o cinturão do milho, ou Corn Belt, que é especializado no cultivo de milho, que os norte-americanos adoram. Aí mais para cá, a gente vai ter o Wheat Belt, que é especializado na produção de trigo, né? Que junto com o cinturão do milho forma o celeiro dos Estados Unidos. É a área das planícies centrais, onde a agricultura é altamente mecanizada, né? Onde é fortíssimo o uso da tecnologia avançada de plantio, né? Que junto com as condições do clima e do solo, permitem uma produção em grande escala. E aqui, voltando, né, para essa região nordeste, a gente vai ter o Manufacturing Belt, que é o cinturão industrial, que a gente vai falar dele mais para frente, né, que é uma das áreas de maior concentração urbano e industrial do mundo. É uma área cheia de megalópolis, né, que vão influenciar a economia mundial, né, e a tomada de decisão a nível mundial, porque lá a gente vai ter, por exemplo, Nova York, uma das cidades mais importantes do mundo, uma cidade global. Aqui nessa área a gente tem o Ranching Belt, que é o setor com as maiores propriedades rurais nos Estados Unidos, né? Uma área dedicada principalmente à pecuária bovina e ovina, né? Ovelhas, carneiros, cordeiros, né? Isso devido às grandes extensões dos campos naturais dessa região, né? As grandes estepes. E aqui, por fim, a gente vai ter o cinturão da policultura e criação de gado. Né? Nessa área se cultiva milho, trigo, tabaco e se pratica a pecuária intensiva. Então, aqui é para dar uma ideia geral de como é que está dividida a agropecuária nos Estados Unidos, ou os chamados cinturões agropecuários, os belts. É só para vocês terem uma noção dessa variedade de produção e da localização deles. Com relação ao espaço urbano industrial, né, com relação às áreas de concentração industrial, oitavo ano, a gente pode dividir o território dos Estados Unidos em Snow Belt e Sun Belt, o cinturão da neve e o cinturão do sol. Aqui nessa porção nordeste dos Estados Unidos, fica a área de industrialização mais antiga do país. Foi a partir dessa área que os Estados Unidos começaram a se industrializar. Isso aconteceu, oitavo ano, porque, entre outros fatores, o setor bancário e o setor de comércio investiram muito pesado na industrialização dessa área, né? A partir dessa região nordeste. E, além disso, aqui está a região dos Grandes Lagos. E nessa região dos Grandes Lagos existem importantes jazidas de minério de ferro, que foi um fator locacional que favoreceu a industrialização dessa região.
Então, esses fatores combinados, meninos, a disponibilidade de investimentos, né, os fortes investimentos, combinados com a questão da riqueza natural, né, isso permitiu o aparecimento de indústrias de base, que transformaram o minério de ferro em aço, e esse aço pode ser usado, por exemplo, na indústria automobilística, né? As cidades de Pittsburgh, Chicago, são cidades que são berço da indústria automobilística no mundo. Então, aí a gente ainda tem a presença de hidrovias, né? Aqui nessa região tem o Rio São Lourenço, que permitiu o escoamento da produção de forma eficiente. Então, junta todos esses fatores locacionais e você vai ter uma região Nordeste propícia, perfeita para o desenvolvimento da indústria. Como vocês podem perceber por essa legenda, né? Nessa região dos Estados Unidos tem siderurgia, tem indústria automobilística, tem indústria petroquímica, tem indústria de construção naval. Nós também temos aqui tecnopolos, né? Polos de tecnologia. A gente vai encontrar também indústrias de ponta, né? Indústrias de desenvolvimento de alta tecnologia em Nova York a gente tem. Só que esses tecnopolos eles são mais recentes. Essa região industrial, ela é bem mais antiga, né? Foi apenas recentemente que os tecnopolos começaram a surgir aqui. Essa região aqui, então, Nordeste, vai ser chamada de Snow Belt, que é o cinturão da neve. É a área onde está o Manufacturing Belt, é o cinturão industrial. Recebe esse nome, Snow Belt, por causa do clima, que é temperado, e os invernos são rigorosos, né? É a maior e mais antiga área de concentração industrial dos Estados Unidos. É onde o grande contingente populacional do país se encontra. É uma região de influência para o mundo inteiro. Lá está localizada a cidade de Nova York, que é a sede dos principais bancos e grandes conglomerados norte-americanos. Né? É a principal cidade global do mundo. Então, daí a gente tira, né? O quanto que é importante essa região dos Estados Unidos. E aí a gente vai para o sul, certo? No sul dos Estados Unidos, onde está localizado o Sun Belt, a gente vai ter uma atividade industrial variada. Né? Nós temos 5 regiões de concentração industrial importantes que formam esse cinturão do Sol, esse Sun Belt. Essas áreas se desenvolveram, meninos, com a desconcentração industrial que ocorreu nos Estados Unidos, que ocorreu no território norte-americano. Né? Se a indústria começou por aqui pelo Nordeste, quando ela desconcentrou, ela veio para essas áreas e aqui predomina principalmente a tecnologia de ponta. No Sun Belt, no Cinturão do Sol, a gente vai ter áreas altamente tecnológicas e alguns dos tecnopolos mais importantes do mundo. Aqui, né, em Atlanta, nessa região aqui que vocês estão vendo, a indústria aeronáutica é muito forte e a indústria automobilística também se destaca. E aí a gente vem para o Silicon Beach, que é uma área onde há um tecnopolo muito importante, né, e onde está situado o Cabo Canaveral, que é uma faixa de terra muito importante, de onde partem a maioria das naves espaciais dos Estados Unidos. Né? De lá são lançadas muitas naves para o espaço. Alta tecnologia, tecnologia aeroespacial. Mais para cá a gente vai ter o Silicon Prairie. Abre parênteses, eu espero que vocês não estejam rindo das minhas pronúncias. Fecha parênteses. Nessa área é forte a indústria petroquímica e também está localizada Houston, né? Que é uma cidade muito importante. É a mais populosa cidade do estado do Texas e lá a gente vai ter o Centro Espacial da NASA, tecnologia aeroespacial, também muito importante para os Estados Unidos e para o mundo. Lá também se destaca a indústria petroquímica, né? Também tem Tecnopolo. Mais para oeste aqui, a gente vai ter o Silicon Valley, o Vale do Silício, meninos, que é um dos lugares mais mágicos do mundo. O Vale do Silício é um dos polos tecnológicos mais importantes do mundo, meninos. É o lugar dos avanços da internet. É onde o Mark Zuckerberg, que é um dos fundadores do Facebook, e é onde o Steve Jobs, que é um dos criadores da Apple, onde eles construíram os seus impérios. Né? O Vale do Silício, que teve um boom de crescimento
né? A partir da democratização da internet, lá no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Só para vocês terem uma ideia, vejam algumas das empresas que estão localizadas lá. A gente tem Intel, Google, Apple, Facebook, Twitter, Netflix, LinkedIn, né? Muita empresa importante para o cotidiano das pessoas estão localizadas nesse lugar lá nos Estados Unidos, que faz parte do Sun Belt. E mais ao norte, aqui, lá no noroeste, a gente vai ter a indústria aeronáutica, né? A fábrica da Boeing, por exemplo, está localizada aqui em Seattle. Então, lembrem-se, quando a gente pensa no espaço urbano industrial dos Estados Unidos, a gente divide em Snow Belt e Sun Belt. Notem também a quantidade de tecnopolos oitavano que os Estados Unidos têm. A gente tem tecnopolo na região nordeste, tem tecnopolo no sul, tem tecnopolo aqui no Silicon Mountain e no Software Valley. Então é um país que investe pesado em tecnologia de ponta. Por isso que é um dos mais importantes nesse quesito. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Aqui na fronteira dos Estados Unidos com o México, a gente tem as chamadas indústrias maquiladoras, que estão localizadas nessas cidades aqui. Eu não sei falar espanhol, então eu prefiro nem pronunciar, mas eu vou circular aqui, ó, para vocês. Qual é a importância dessas indústrias maquiladoras? A industrialização do Sun Belt, a industrialização dessa região sul dos Estados Unidos, ela também se desenvolveu, oitavo, graças a essas indústrias maquiladoras a partir da década de 60. Né? Qual é a importância delas? Elas aproveitam a mão de obra farta e barata que existe no México e vão se instalar lá, nessas cidades fronteiriças. As indústrias maquiladoras são norte-americanas, são dos Estados Unidos e se instalam em território mexicano. Uma indústria maquiladora é aquela responsável pela transformação, pela montagem e pela finalização dos produtos. São indústrias montadoras, oitavo ano. Aí o que acontece? Os Estados Unidos desenvolvem a tecnologia, né? Ela é desenvolvida nos Estados Unidos, e quem vai juntar as peças da mercadoria, quem vai finalizar o produto são essas empresas que estão instaladas no México, são essas maquiladoras. Por quê? Porque pagar a mão de obra dentro dos Estados Unidos é mais caro. A mão de obra estadunidense ela é mais valorizada. E aí fica mais fácil pagar a mão de obra mexicana. Lá é mais barato. Ora, lá no México, a legislação trabalhista e ambiental também não é muito exigente. E isso vai facilitar mais ainda a produção, né, das mercadorias lá. Essas maquiladoras produzem principalmente peças de automóveis, eletroeletrônicos e produtos têxteis. Então tem que ficar claro que essas indústrias maquiladoras fazem parte do Sun Belt. O desenvolvimento do Sun Belt foi também muito devido à existência dessas indústrias maquiladoras. E aí, quais são as vantagens e desvantagens para o México, né, da existência dessas indústrias lá em território mexicano? A principal vantagem para os mexicanos é a geração de empregos, mas também há desvantagens consideráveis, porque os mexicanos vão ganhar baixos salários, porque há fragilidades na legislação trabalhista e ambiental lá, né, e isso é ruim. Também há a questão do trabalho repetitivo e do desgaste no processo de montagem das peças, né, de um produto. Muitas vezes, há precariedade gritante no trabalho oitavo ano. Então, por um lado é bom, gera empregos, né? Por outro, as pessoas vão ganhar mal, as pessoas vão ter empregos precarizados. Já com relação aos Estados Unidos, a mão de obra mexicana ser mais barata, isso é excelente para eles, porque vai baratear o preço dos produtos. Existir legislação trabalhista fraca, né? Existir legislação ambiental menos exigente é excelente para os Estados Unidos. E, além do mais, as mercadorias que são produzidas por essas maquiladoras lá no território mexicano, elas vão ser mais competitivas no mercado. E assim as empresas vão lucrar mais, né? Se eu vou economizar com a mão de obra mexicana, se eu não vou gastar o mesmo dinheiro que eu gastaria para produzir no meu território,
Se lá vai ser mais barato, então o preço final das mercadorias vai ser mais competitivo. E também a questão da proximidade Estados Unidos-México é um importante fator locacional, né, para o deslocamento dessa produção. Pegando todos esses elementos, isso vai ser bom para os Estados Unidos. E quais seriam as desvantagens para os Estados Unidos? Ó, existe um cara chamado Michael Moore, que é um escritor e documentarista norte-americano, que é polêmico ele. E lá em 1989, ele fez o seu primeiro documentário, chamado Roger e Eu. Nesse documentário, oitavo ano, o Michael Moore, ele tenta a todo custo, de qualquer forma, encontrar o presidente da General Motors naquela época, que era um cara chamado Roger Smith, por isso o nome do documentário, Roger e Eu. E aí ele queria encontrar esse cara, esse presidente dessa multinacional, para perguntar para ele, né, por que que ele fechou 11 fábricas numa cidade chamada Flint, em Michigan, que, se eu não me engano, é a cidade natal do Michael Moore, né, o cara que fez o documentário. Então esse cara, né, ele quer questionar sobre o fechamento dessas fábricas, porque o fechamento delas desfez milhares de postos de trabalho e quebrou a cidade, né? Fragilizou demais a economia da cidade e a vida das pessoas que moravam lá. Aí, num determinado momento do documentário, o Michael Moore fala o seguinte, ó. A General Motors era a companhia mais rica do mundo e fechava fábricas enquanto faturava milhões. O presidente da GM, né, General Motors, o Roger Smith, parecia ter um plano brilhante. Primeiro, fechava 11 fábricas nos Estados Unidos. Depois, abria 11 no México, onde a mão de obra é mais barata. Pega o dinheiro que se poupa na mão de obra no México e utiliza-o para comprar outras empresas, preferencialmente empresas de alta tecnologia e de armamento. Depois, ele diz ao sindicato que está falido e eles devolvem uns milhões de dólares em cortes nos salários. Depois, agarra esse dinheiro dos trabalhadores, elimina seus empregos, construindo mais fábricas no estrangeiro. O Roger Smith era um gênio. Vocês conseguem entender? O que o Michael Moore estava tentando dizer é que não se tratava apenas do fechamento de fábricas nos Estados Unidos. Ele estava falando que era a perda de linhas de produção que ia gerar desemprego, falta de perspectiva para os trabalhadores e para suas famílias, né? Algumas das famílias passavam a vida inteira trabalhando naquela fábrica, né? Passava de vô para filho, para neto, e muitas famílias dependiam diretamente dos empregos naquelas fábricas. Em alguns lugares, a perda generalizada dos empregos aumentava os índices de criminalidade, né? As pessoas eram despejadas em massa. Tipo, perdeu o emprego, não tem mais como pagar o aluguel e o que que acontece? Você vai perder a sua moradia. Vai morar onde? Como? Com quem? De que forma? Cada um se vira do jeito que pode. Tem até um momento no documentário que é véspera de Natal e tá lá o auxiliar do xerife indo despejar uma pessoa. Gente, é muito cruel. Era mais ou menos assim, ó. Ah, o presidente da fábrica não tem consciência social? Tem sim. Ele tá preocupado com os trabalhadores, né? Ele tá triste porque as pessoas perderam o emprego. Tá todo mundo bem para baixo com isso. Só que o sistema capitalista é assim. Ponto. Ah, vamos eliminar 30 mil postos de trabalho só nessa cidadezinha aqui de Flint? Vamos. E aí o que que a gente faz com o cidadão que mora aqui, que precisa, né, de emprego, que precisa de renda? Ah, a América é o lugar das oportunidades, cada um vai se virar. Era dessa forma. Continua sendo dessa forma. Ah, a empresa faz o que tem que fazer para manter a competitividade no mercado mundial, porque se essa empresa deixar de existir, olha o tanto de gente que vai sofrer. Só que aquelas filiais daquela empresa, né, lá naquela cidadezinha, foram embora. E o que aconteceu com as pessoas? Muitas ficaram em situações muito delicadas. Ah, mas se a gente tiver que eliminar 30 mil empregos, a gente elimina. O importante é que a empresa continue. Porque sem empresa, não há sistema. Sem sistema, as pessoas vão morrer de fome. Ok, mas as fábricas fecharam e as pessoas estão com fome. Vocês conseguem compreender a dimensão disso, meninos? Então, houve pontos positivos e negativos para cada lado, né, nessa dinâmica das maquiladoras.
muita informação oitavo ano, sem sombra de dúvidas, né? Vocês precisam de uma boa base de leitura para tudo que vocês forem fazer. Comecem lendo o livro de vocês, depois se informem também em outras fontes na internet, pesquisem, isso é muito importante para a vida estudantil de vocês. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima!